gente fala desse cenário de retomada neste momento, mas toda a gestão escolar no estado de São Paulo durante a pandemia foi marcada por erros, né? O que levou, inclusive, a uma grande evasão escolar. Então, a gente está falando agora de retomada das aulas, mas sem as pessoas se sentirem seguras, sem realmente ter um mínimo de planejamento, inclusive não será possível reverter essa evasão escolar que aconteceu, que se deu durante a pandemia, né, professor? Olha, veja, até porque o governo de São Paulo ele levou um ano, Thalita, até implementar a política de distribuição de chips de acesso à internet aos estudantes. Né? Sim. Então, assim, essa distribuição foi anunciada diversas vezes ao longo de 2020, mas a distribuição efetivamente ela começou a ocorrer em março de 2021, faz poucos meses, portanto. Né? Então, a falta de acesso, ela perpassou, né, a vida escolar da imensa maioria dos estudantes no ano passado inteiro. Né? Então, a própria Folha de São Paulo acessou ali dados do Tribunal de Contas do Estado que mostravam que em 2020, 80%, veja bem, 80% dos estudantes da rede estadual tinham utilizado a plataforma oficial por no máximo 2 horas durante um ano inteiro. Então, assim, isso configura, né, abandono escolar, né? Só que veja bem, eu não vou classificar isso como abandono ou evasão. Isso é expulsão escolar. Que quem produz esse fenômeno é o Estado, né, com a falta de política pública. O Estado não pode assumir que os estudantes vão se virar para acessar o celular, o computador, para acompanhar a escola. São 3 crianças em casa, um celular compartilhado, todo mundo no mesmo horário tendo que acessar, mais o home office, numa casa com poucos cômodos. Essa é a realidade. Né? Então, na verdade, o governo de São Paulo guardou dinheiro ao longo de 2020, não executou os recursos do Fundeb, não executou a verba para obras de escolas, né? nem mesmo executou os recursos para aumentar o salário dos professores. Né? E distribuiu essa semana um abono salarial que é uma propaganda de campanha antecipada, que é uma vergonha, né? Que é uma vergonha, que é uma coisa assim constrangedora, né, de fazer. Você não reajustar os salários, né, e você distribuir um abono salarial só para os profissionais do magistério, excluir os quadros de apoio, excluir os aposentados. Então, assim, é um desrespeito assim, total, né, e restrito. E aí a questão do retorno às atividades presenciais é isso que nós estamos vendo, né? Propaganda, né? Propaganda dizendo que a escola é maravilhosa, que ninguém pega Covid na escola. Gente, é impossível, não existe evidência, eles não têm como comprovar isso. Mas eles falam isso na propaganda como se fosse verdade, né? Então, veja bem, nós estamos vivendo na educação de São Paulo o mesmo nível de negacionismo do governo federal. Né? É que o governo de São Paulo é muito hábil, né, em usar aquele palco daquelas entrevistas coletivas para fazer palanque de oposição Sim. a Bolsonaro e etc. Mas o nível de negacionismo é muito semelhante. Né? A Secretaria de Educação engana a população, mente para a população, fabrica dados. Né? Então, assim, estão num desespero profundo, porque as pessoas não voltam para a escola. E não voltam porque sabem que aquilo é mentira. Né? Então, essa é a ameaça Sim. da vez, né? Ou volta, ou vamos denunciar as famílias. Mas, assim, não existe conselho tutelar para tanta gente, entendeu? Então, assim, é mais uma ameaça vazia. Fernando, parece que há unanimidade entre os professores de que, de fato, as aulas precisam ser retomadas, né? Tem algum exemplo de outro estado aqui no Brasil, ou de repente de outro país, de como esse processo deveria e poderia ser feito aqui em São Paulo, por exemplo? Olha, nos estados do Brasil, Thalita, as experiências são, né, quase iguais ou piores, né, do que as de São Paulo. Então, assim, vários estados estão retomando, né, atividades escolares presenciais, Bahia, Espírito Santo, no espírito muito parecido, tá? Não tem muita Sim. diferença, não. Obrigando mesmo, né, com falta de transparência, sem debater com as comunidades escolares
a segurança, porque na realidade, Thalita, eu acho que o grande problema, né, quando a gente olha, por exemplo, as experiências internacionais, né, que são consideradas bem-sucedidas, né, a Alemanha e tal, eu acho que tem, assim, tem duas coisas, né? A primeira coisa é testagem em massa, né? Quer dizer, Sim. nós temos vacina, mas nós não temos testagem em massa. Assim, testagem em massa é fundamental, né? Para você fazer um controle, para você ter clareza, né? Tem que ter protocolo sério, né? De contagem de casos, de divulgação. Quer dizer, o governo de São Paulo, por exemplo, criou um sistema de vigilância epidemiológica no começo desse ano e desmontou o sistema, né? À medida que a população começou, e nós também, pesquisadores, começamos a cobrar, né, a transparência nesses dados, né? Para a gente saber, né, como a incidência de Covid nas escolas se compara com a incidência de Covid fora das escolas. Quer dizer, não há nenhum mal em querer fazer isso, né? Isso não é para demonizar o governador, demonizar a política, é simplesmente para a gente mensurar o risco que as pessoas correm. Porque é evidente, Thalita, que a pessoa que vai todos os dias, sai da sua casa e vai para uma escola com outras pessoas, ela corre um risco adicional, né? Agora, é evidente que a gente pode administrar o risco adicional. O que não dá para fazer é dizer que esse risco adicional não existe, né? E é isso que faz o governo de São Paulo. Para o governo de São Paulo não existe risco, né, de estar na escola. Então, não se estabelece um debate sobre risco. Eu acho que essa é a diferença em relação a países, a locais que têm maior sucesso, né, no retorno. E precisa criar uma discussão franca, aberta, democrática com as pessoas. As pessoas têm que saber que risco que existe, né? Como as pessoas vão se proteger, né? Como é que as pessoas vão se conscientizar, né, em relação aos, né, aquilo que elas têm que fazer durante o dia, que não pode coçar o nariz, que não pode coçar o olho, sabe? Essas coisas que são simples, mas que dependem de a gente saber, ter uma noção do risco. Se a gente está num lugar, as pessoas dizem pra gente, olha, não tem risco nenhum. A gente não liga, porque, percebe? Não tem risco. Então, assim, é preciso saber dos riscos. Eu sempre digo o seguinte, que assim, se os bilionários, né, do Brasil tivessem que investir dinheiro em alguma coisa, assim, a primeira coisa que eles querem saber é o risco que eles correm, percebe? Todo mundo, né, que vai fazer alguma coisa quer saber o risco que ela corre, né? Então, assim, o Estado, quando tenta aí passar o rolo compressor, estabelecer a obrigatoriedade, não entende como a população pensa, né? Quer dizer, desrespeita, né, a forma, a lógica que move o cidadão, que eu quero saber que risco eu corro, para eu poder, inclusive, administrar esse risco, para a gente poder pensar em como fazer, né? Como é que você quer que a população se engaje em protocolo sanitário se você não discute o risco? Se você diz que o risco é zero? Isso é uma coisa inaceitável, né? Então, me parece que, assim, o grande erro é esse, né? É um governo que só está preocupado em fazer propaganda, né? Não está preocupado com a saúde das pessoas. Porque se tivesse preocupado com a saúde das pessoas, estava discutindo os riscos, né? Estava, assim, pedindo a colaboração das pessoas. Olha, população, a gente vai ter que correr um risco administrável, mas nós precisamos correr porque nós temos um projeto educacional para adiantar, para levar para frente. Nós temos prejuízos educacionais para correr atrás. Mas isso não é colocado no debate. Pelo contrário, né? O governo de São Paulo diz que está tudo bem, né? Que está tudo ótimo, que as escolas são ambientes altamente seguros, incondicionalmente seguros. Isso é mentira, né? Isso, inclusive, já foi desmontado pelo estudo da Rede Escola Pública e Universidade, né? Com dados, com monitoramento independente de casos de Covid em escolas. Não existe como argumentar sobre isso. Então, o que eu espero, Thalita, é isso, que as pessoas também, a adesão das pessoas a esse retorno obrigatório vai ser, ela vai crescer muito devagar, né? Como ela vem crescendo muito devagar. O que a gente vê é o seguinte, é que as escolas das crianças menores, elas estão mais, a frequência está maior do que nas escolas de anos finais de ensino fundamental e do ensino médio. Isso deve se manter, né? Isso deve se manter. Acho muito curioso isso que você coloca, que o governo do estado também aposta no negacionismo, trabalha com o negacionismo,
usa do negacionismo para criar essa falsa percepção de que está tudo bem empurrar as crianças e adolescentes para a escola. É isso. É o negacionismo reinando aqui no nosso país e os nossos gestores nos achando estúpidos, a todos, né? A ponto de acreditar nesse monte de balela. Fernando, sempre um prazer conversar com você, viu? Muito obrigada pelas informações que você compartilha aqui com a gente. Vamos continuar acompanhando esse cenário, inclusive, mas obrigada, viu? Uma boa tarde e um beijo para você. Eu que agradeço, um beijo para você, um abraço para todos os ouvintes e telespectadores aí, gente. Tchau.